Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer esse menu responsivo, que quando a largura da tela é menor do que 800 pixels, ele se adapta para o tamanho da tela, fazendo sumir as informações que estavam aqui e aparecer um botão, que quando clicado mostra as mesmas informações. Dentro do VS Code, com os três arquivos principais já criados, eu criei uma pasta MIDI e coloquei nela um background para o site e uma fonte. A imagem eu baixei nesse site e a fonte eu baixei nesse outro. Começando o código agora, a primeira coisa que eu fiz dentro do HTML foi linkar o arquivo CSS e o Java que eu tinha criado. Eu criei um header e dentro do header um H1 com o título do site. Embaixo do H1, uma div com a classe hotelado e dentro dela uma UL que é pai de 4 LI. Dentro do LI eu coloquei qualquer coisa. No seu caso você vai colocar a informação que você quer que suma quando o site fica pequeno e quando apertar o botão ela apareça novamente. Embaixo disso tudo eu vou criar um main que depois eu vou usar para fazer o background do site. Passando para o CSS agora para fazer estilização. Eu já comecei importando aquela fonte que eu tinha baixado para dentro do código, depois eu defini que todas as tags vão ter um margem e um padding de 0 pixels. No body, eu vou usar a fonte que eu acabei de importar, eu vou colocar ela em todos os textos do site. Na tag main eu coloquei o URL daquela foto que eu tinha deixado baixada, deixei a altura dela de 93% do VH e a largura de 100%. Para o site ajustar a tela de fundo independente da resolução, eu coloquei um background size curve. Assim a resolução pode ser que for, o próprio site vai ajustar a imagem de fundo para caber certinho. Agora eu vou fazer o header. Nele eu coloquei um roxo escuro e deixei a cor dos textos branco. Eu coloquei um display flex para ter melhor controle do que está dentro dele. Deixei o espaço entre o H1 e a div proporcionalmente dividido. Deixei os textos no meio da tela e coloquei uma altura de 7 VH, mais as 93 que eu tinha colocado no main deu 100% da viewport. Agora na tag LI eu coloquei um display inline, que serve para ficar um texto na frente do outro, um margem de 30 pixels na direita para eles não ficar colado e um cursor pointer para na hora que passar o mouse por cima o mouse virar uma mãozinha. Agora eu vou criar um Media Max Width e vou colocar 800 pixels, mas você pode colocar o número que você quiser. Eu selecionei aquela classe hotelado que eu tinha criado mais cedo e coloquei uma posição absolute nele. Agora eu tenho o controle de onde que ele fica na tela. Eu deixei ele embaixo do cabeçalho e coloquei o mesmo tom de roxo do cabeçalho. Coloquei 350 pixels de largura e completei até o final da tela. E coloquei a div fora da tela na direita usando o left 100%. Nessa parte aqui agora eu vou arrumar o LI e o L. Eu vou fazer o L ocupar 100% da div e ter um display flex. Eu vou deixar o flex no modo coluna. Vou espaçar os LI e deixar eles colados na div no canto direito. Depois eu vou usar isso para animação. No LI eu vou deixar a margem dele 0 pixels e vou aumentar a prioridade disso. Depois eu vou deixar ele com 80 pixels de largura e vou deixar os textos no meio do LI. Vai ficar assim. E para tirar essas barras de rolagem, eu vou lá no Buddy e vou definir o overflow dele como hidden, escondido. Aí já vai sumir na hora. Voltando aqui na parte do HTML, eu vou criar uma div py com o id botão feito. E dentro dela eu vou criar 3 divs com a classe line. Passando para o CSS, eu vou selecionar a classe line e deixar a altura de 3 pixels e a largura de 23 pixels e o fundo branco. Eu coloquei um margem top de 3 pixels para elas não ficarem coladas uma na outra e deixei as bordas arredondadas. Eu vou colocar um display none porque eu não quero que ela apareça toda hora, eu quero que ela apareça só quando a tela for menor do que 800 pixels. Então eu vou subir lá no Media e vou colocar para quando a tela for menor que 800 pixels, o display dela vai ser block e eu vou aumentar a prioridade dela. A base do site está praticamente pronta. Agora eu vou começar a fazer as interações do site usando JavaScript. Eu vou criar uma variável const e usando getElementsById, o valor dela vai ser o botão que eu acabei de fazer. Depois eu vou criar outra variável usando o mesmo princípio de pegar tags do HTML, só que dessa vez eu vou pegar a div com a classe hotelado. E agora uma última variável, só que dessa vez ela não pode ser const, ela tem que ser let. E eu vou colocar o nome trocar e o valor dela vai ser verdadeiro. Nas próximas linhas de código eu já explico para que ela vai servir. Eu vou adicionar um evento de clique no botão que eu fiz e quando eu clicar nele, eu quero chamar uma arrow function.
e dentro dela eu quero que, se a variável trocar for verdadeira, otlado.style.transform recebe translatex menos 100%. Lembrando que esse valor é uma string, ou seja, tem que estar em volta de aspas. E a variável trocar depois disso vai receber o valor de falso. Agora eu vou fazer um else if dizendo que, se trocar for diferente de true, otlado.style.transform recebe uma string vazia, ou seja, ele volta ao primeiro estado dele. E o valor de trocar volta a ser true. Dessa forma vai funcionar igual interruptor. Quando você aperta um lado, a única coisa que sobra é apertar o outro. Não tem como você apertar o mesmo lado duas vezes. Até agora esse projeto tá ficando desse jeito aí. E para não deixar o menu entrar e sair seco desse jeito, a gente vai voltar aqui no CSS, na classe otlado, e vai colocar uma transição de 0,8 segundos. Só de ter colocado isso já deu outra cara pro menu. Agora eu vou fazer a animação do botão. Indo para o JavaScript novamente, eu vou criar outra const. Dessa vez eu vou pegar 3 tags HTML de uma vez. E para não virar um HTML collection, eu vou usar o spread. O spread ele basicamente espalha os elementos transformando em um array. Voltando para dentro do if, com o nome da variável que eu acabei de criar, eu vou chamar um map. E dentro desse map eu vou chamar uma arrow function com dois parâmetros, v e p, no caso o valor e a posição. Dentro dessa arrow function eu vou passar outra função porque eu não quero fazer tudo no mesmo código, senão dentro desse if vai virar uma emboleira danada. E dentro dessa nova função eu continuo passando os dois parâmetros. Nessa nova função, a única coisa que eu mudei foi o nome dos parâmetros para ficar mais fácil de entender. E funciona assim: aquele map lá em cima vai passar por todos os valores da array. No caso são 3 valores, começando do 0, 0, 1, 2. E esse 0, 1, 2 equivale às 3 listas do menu que eu criei, só que começando do 0. E para cada lista ele vai chamar uma função. E o código que eu passar aqui embaixo vai lá para cima e vai ser executado 3 vezes. Eu quero que, se for a primeira lista, ou seja, a posição foi igual a 0, o transform vai receber um rotate menos 40 deg. Se for a segunda lista, ou seja, o posi foi igual a 1, o transform vai receber um rotate de 40 deg e um translate menos 4 pixel, vírgula, menos 5 pixel. E se for a última lista, eu quero que ele adicione uma classe nele. Nessa classe eu vou colocar um display none e aumentar a prioridade. Quando eu apertar no botão, as duas primeiras listas vão virar em formato de X e a última vai sumir. Agora na hora que você aperta no botão, ele para de ter 3 pontinhos e começa a virar um X. Só que eu não fiz ainda a parte que ele volta a ser 3 pontinhos de novo. Então eu vou copiar toda essa função e vou colar ela embaixo e vou colocar um nome de saída nessa outra. Nessa outra função de saída eu vou deixar a primeira e a segunda linha com um espaço em branco. E na última linha eu não mexo, porque o toggle funciona da seguinte maneira: se tem a classe, ele tira. Se não tem a classe, ele adiciona. Então eu não preciso deixar nada. Agora eu subo lá no if e na outra parte do código eu copio o map de cima e colo na parte de baixo. A única coisa que eu vou mudar é o nome da função para a função de fechar. E pronto, já vai estar funcionando desse jeito aqui, ó. Para deixar esse botão animado, eu voltei lá no CSS na seleção da classe Line e coloquei um transition de 1 segundo. A última animação que eu vou fazer é a dos textos entrando um por um junto com o menu. Eu voltei lá no Media e defini 20% de opacidade na classe otlado e nas tags li. E por fora da média, no seletor da tag li eu coloquei um transition de 0.8 segundos e voltei para o JavaScript. Embaixo da linha que eu fiz o menu voltar para a tela, eu vou definir que a opacidade dele vai ser de 100% quando ele entrar. E no else eu vou colocar essa mesma linha de código e vou deixar em branco no valor de 100%. Agora eu vou criar outra variável do tipo array e cada valor dessa variável vai ser um li do HTML. Lembrando que se não usar o spread não vira array. Embaixo do primeiro map que eu fiz eu vou chamar outro com esse novo array. E eu vou definir que, na hora que for executado, o opacity do li vai para 100% e ele vai para o meio da tela. Na linha de baixo eu vou usar um template string para usar uma function dentro de uma string. Nessa parte aqui tem que colocar o s de segundo depois, porque o valor que essa função vai retornar não está em segundos. Então do lado da function tem que ter um s. Essa function vai ser assim: se for o primeiro li, vai entrar em 0.50 segundos. Se for o segundo, 0.75 segundos. E assim por diante até dar os 4 li entrando. Depois disso eu copio esse outro map e colo na parte do else.
deixando o primeiro valor com 0%, o segundo vazio e a última linha eu posso excluir ela. A abertura do menu tá ficando desse jeito aí, só que ainda tem coisa que tem que resolver na parte da responsividade. A primeira coisa que está acontecendo é na hora que abre, fecha o menu e a janela fica grande novamente, a outra div desaparece. E quando a janela fica grande com o menu aberto, os textos vão para o meio do título. Para resolver isso, eu vou fazer o processo inverso do que eu fiz. Eu vou criar um média para quando a tela for maior do que 801 pixels. É necessário aumentar a prioridade na maioria das ações aqui, então eu não vou ficar repetindo que precisa colocar o important. Na tag LI, eu deixei a opacidade dela no 100% e tirei a transição. Na classe OTLado, eu coloquei um display block, position relative e o translate recebe 0% e 0%. E na UL, a direção dos itens volta a ser row. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal e deixar o like. Isso me ajuda e te ajuda também, porque mais pra frente eu posso trazer outro vídeo que você vai estar precisando no momento e vai voltar aqui. Então é isso, tchau!